Olá, graça e paz. Hoje falaremos sobre o início do capítulo 15 de 1 Coríntios, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Este é um dos capítulos mais importantes desta primeira epístola, porque Paulo esclarece uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, que é a ressurreição. Você sabe que a comunidade em Corinto, ela era uma comunidade grega. E qual o pensamento grego a respeito da ressurreição? Para os gregos, eles criam na ressurreição da alma e não do corpo. Para eles era impossível um corpo apodrecido, um corpo que se decompôs, um corpo que voltou ao pó, ressuscitar. Era esta a crença grega. Então, os coríntios, eles herdaram, de certa forma, esta crença. E para os coríntios, quando nós lemos, por exemplo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 17 e 18, eles vão dizer assim: a ressurreição é já agora. É como se no encontro com Cristo houvesse uma ressurreição da alma, mas não do corpo. Outros ainda criam que Cristo de fato ressuscitou, mas eles não criam que aquelas pessoas que descansavam em Cristo ressuscitariam. Então, é nesse capítulo 15 que o apóstolo Paulo ele vai explicar. Primeiro, ele fala da ressurreição de Cristo. Ele apresenta, ele defende, ele cita acontecimentos que provam a ressurreição de Cristo. No capítulo 15, Paulo diz assim, a partir do versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E apareceu a Cefas, depois ele apareceu aos 12, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos, depois ele aparece a Tiago e, por último, ele aparece a mim, como que um nascido fora de tempo. Então, noutras palavras, Paulo está dizendo para aquela comunidade: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E ele ressuscitou em corpo, com corpo glorificado. Jesus, ele comeu com os discípulos após a ressurreição. Ele caminhou com os discípulos. Ele sentou com os discípulos, ele apareceu aos discípulos em corpo. Tomé, que não estava na primeira aparição de Cristo, e no primeiro momento ele diz: olha, eu não creio. Se eu não colocar as minhas mãos nele, se eu não apalpá-lo, eu não creio. E Jesus então lhe aparece e diz: Tomé, veja se sou eu mesmo. Coloque a tua mão aqui em mim, veja se sou eu mesmo. Então Paulo, nesse primeiro momento, ele apresenta a defesa da ressurreição de Cristo. Ele diz: Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou. Ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a mais de 500 pessoas, ele apareceu a Tiago, seu irmão, e ele apareceu a mim, como que nascido fora de tempo. Lembre-se, Jesus ressuscitou. Estar vivo, ele detém todo o poder
nos céus e na terra.